Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa aula desta semana. Vamos falar sobre região Sudeste. Então, vamos lá verificar como é, né, essa região, que é a nossa, né, que todo mundo conhece muito melhor, né, é mais fácil da gente identificar as questões justamente porque estamos nela. Então, sobre a região Sudeste, localização. Ela é uma das 5 regiões do Brasil, certo? É composta pelos estados de Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte, São Paulo, capital São Paulo, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, e Espírito Santo, capital Vitória. Ok? Fisicamente falando, como é a região Sudeste? O que a gente está vendo aqui nesse mapa, gente, esses tons marrom claro, laranja, né? Esses tons aqui indicam planaltos e serras. Então, a região Sudeste, ela é basicamente de planaltos e serras. A gente só tem uma área de planície aqui, ó, bem suave, aqui no Espírito Santo, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, são todas as serras que compõem a nossa região. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Espinhaço. Então, nós temos uma imensidade de serras aqui na nossa região Sudeste. Então, a nossa região é alta, ela tem altitude aí variando de 300, 500, 800 metros de altitude, né, até mais. Nós temos lugares aqui com altitudes aí de até 2.000 metros, né, então a nossa região ela é relativamente alta. Aqui é uma representação daquele mapa físico, né, então a gente pode ver o quê? Áreas de planalto, o que está em amarelo, vermelhinho e azul são áreas de planalto, e aqui a área de planície, que fica ali sensivelmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como é o clima e a vegetação da nossa região? Então, a vegetação original, veja, da nossa região era cerrado, em toda essa porção aqui, especialmente de Minas Gerais, um pouquinho de caatinga lá no norte de Minas. Toda essa região aqui, ó, que está de laranja, era a mata tropical atlântica, né? O roxinho aqui também, ó, mata atlântica, e o vermelhinho é vegetação litorânea. Tá certo? Aqui no sul de São Paulo, um pouquinho de Campos. Então, eu disse que isso era a vegetação original. Isso porque foi extremamente devastada. Né? Toda essa vegetação aqui hoje resume-se a algumas áreas, alguns parques, né, de proteção ambiental e algumas áreas nas propriedades rurais. O clima da nossa região, ele é basicamente o clima tropical. Veja que, ó, toda a nossa região é o clima tropical de altitude, altitude por causa das serras, né, gente? Aqui no sul de São Paulo tem um pouquinho do clima subtropical e no litoral o tropical litorâneo ou tropical úmido, ok? Sobre os rios da nossa região, quais são as principais bacias hidrográficas que nós temos na nossa região? Então, nós temos a bacia hidrográfica do Paraná, né, que faz parte da bacia Platina. Então, aqui nós temos o rio Paraná, e para o rio Paraná corre o rio Tietê, que atravessa todo o nosso estado de São Paulo, o Paranapanema, que faz fronteira entre São Paulo e Paraná, o Rio Grande, que faz a fronteira entre Minas e São Paulo. Outra bacia importante é a do São Francisco, que drena, ó, praticamente metade do estado de Minas Gerais, tá certo? E depois o roxo são as bacias de leste, que são bacias hidrográficas regionalizadas. A bacia do Paraíba do Sul, importante, porque ela fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, o Rio Doce, Rio Jequitinhonha, tá? E lá no sul, bacias também do Sudeste e Sul, que é o Rio Ribeira de Iguape, correto? Hidrografia. Com relação aos aspectos humanos e econômicos, como é a economia do Sudeste? Super moderna, super avançada. A agropecuária do Sudeste é das mais modernas e produtivas. Então, aqui a gente tem um panorama de onde se produz o quê. Então, veja, o verdinho é a cana de açúcar, ó, em todo o estado de São Paulo, e algumas manchas aqui no Espírito Santo. O milho, muito aqui em Minas Gerais, São Paulo também, né? Criação de bovinos, muito em Minas Gerais e norte aqui de São Paulo. A soja, Minas, norte de São Paulo e sul de São Paulo. E a laranja, especialmente aqui no estado de São Paulo. Lembrando que é uma agricultura, uma agropecuária muito moderna, tá? Densidade demográfica, quer dizer, quantidade de pessoas que moram na região Sudeste. A região Sudeste, gente, é a mais povoada do Brasil.
certo? E onde está a maior concentração populacional? Olha lá, ó. Região das grandes metrópoles, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tá certo? Então, são as áreas de maior densidade populacional. Veja que o estado de São Paulo, ele está, assim, tomado por todos os tons aqui, de vermelho, laranja e amarelo, que indicam grande densidade demográfica, tá certo? Então, região mais populosa, mais rica, mais moderna do Brasil, tá certo? Empresas. Onde está a maior concentração industrial? Onde está a maior riqueza econômica do Brasil? No triângulo formado por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Estão vendo esse triângulo? É a área de maior concentração industrial, a área de maior concentração de empresas no Brasil. E o estado de São Paulo, é claro, ganhando de todas as outras regiões do Brasil, como sempre. Ok, moçadinha? Então, este foi um panorama da nossa região Sudeste. Estudem o material, tá? Que está lá no site. Façam as atividades com bastante dedicação. E qualquer dúvida a gente vai conversando. Beijo para vocês e até a próxima aula.